E nós começamos o Tribuna da Massa indo ao vivo para o centro de Foz do Iguaçu. A previsão é de chuva, nós estamos ao vivo com a Bruna Cardoso. O que está acontecendo neste momento aí no centro da cidade, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Bom, um grupo de pessoas se uniu, formou um comitê para conscientizar a população a não aceitar o número de vereadores, o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Eles estão agora distribuindo panfletos, onde eles convidam a comunidade a assistir à votação que vai definir se vai ter o aumento ou não na próxima terça-feira. Então, eles estão convidando as pessoas a participar, a impedir esse aumento de 15 para 19 vereadores. Foram impressos 10 mil panfletos, eles pretendem ficar aqui até a 1 da tarde, convocando o máximo de pessoas possíveis para a votação que vai acontecer na próxima terça-feira, Luciano. Olha, é importante esse trabalho, a gente estava observando que a cada dia aumenta mais a representatividade do povo, né? Aumenta mais o número de pessoas se unindo para mostrar que estão contra esse aumento do número de vereadores aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Pessoas no centro, e são imagens ao vivo da Avenida Brasil, a Bruna Cardoso com a equipe registrando essa panfletagem que acontece juntamente com o abaixo-assinado que eles estão fazendo para pedir a retirada desse pedido, desse projeto, que prevê o aumento de 15 para 19 vereadores aqui em Foz do Iguaçu. Isso aí ao vivo aqui no centro da cidade. Tá ok, Bruno? Obrigado pelas suas informações. A qualquer momento voltamos aí com esse trabalho que acontece com esse grupo de pessoas no centro da cidade de Foz do Iguaçu. Vamos agora, seguindo, nós mostramos que ao vivo aqui no programa, uma mobilização no centro da cidade de pessoas panfletando contra esse projeto que prevê o aumento do número de vereadores aqui em Foz do Iguaçu de 15 para 19. A gente está observando que a sociedade tem deixado claro aqui em Foz do Iguaçu que não quer esse aumento de vereadores. Já mostramos as entidades, já mostramos professores, estudantes, trabalhadores e agora chegou a vez até de empresários. Veja o que nós registramos. Empresários reunidos para discutir um problema sério. E não estamos falando de crise só na economia, é crise política mesmo, que vai na contramão do momento atual do país. Se nós não estamos demitindo, nós também não estamos contratando. Então, por que tem que contratar mais vereador? Nós não precisamos de quantidade para representar, nós precisamos de qualidade. Revoltados com o projeto de lei para aumentar o número de vereadores, os comerciantes resolveram se mobilizar. Produziram cartazes e também criaram um grupo nas redes sociais, que já tem mais de 100 pessoas e só está aumentando. Muita gente pode até ter se esquecido, mas essa situação já aconteceu há 4 anos. E naquela época, a sociedade também reagiu. A sociedade foi mobilizada a partir do Observatório Social, da Associação Comercial, e no final tínhamos mais de 20 entidades mobilizando a sociedade para impedir esse aumento. Inclusive fizemos uma pesquisa na cidade, teve 93% da população dizendo que não queria aumento, e fizemos um abaixo-assinado com 20 mil assinaturas, foi entregue na Câmara. E o resultado? O resultado foi que eles não aumentaram, quer dizer, não aumentaram o número de vereadores. E como Mandurinha só não faz verão, o grupo foi às ruas para procurar apoio. E entre os comerciantes, a adesão foi geral. Temos que convidar para participar do movimento, não aumentar o número de vereadores. Entendeu? Beleza. Estamos com você. Né? Pode contar. Eu acho que não é bom, não. Tem que... Quanto menos, eu acho que melhor. Esse é só o começo de uma mobilização que promete ser grande. No domingo já está marcada uma passeata pelas ruas da cidade. E na segunda-feira, véspera da votação desse projeto de lei, os comerciantes prometem manter as portas fechadas por pelo menos 1 hora. O Mário confirmou, apoia a causa. Não dá isso aqui realmente é um fora de propósito, totalmente fora de propósito. Isso aqui é não respeitar o povo, a comunidade. E com relação às portas fechadas na segunda-feira, para ele não resta dúvidas. Farei campanha, inclusive, para os nossos vizinhos comerciais aqui para fecharem também, abaixarem as portas. Eu dou os parabéns aí também a essa mobilização. São pessoas que acreditam em Foz do Iguaçu, empresários que fazem toda a diferença no dia a dia de famílias, que geram empregos aqui em Foz do Iguaçu. Está o Quintela, o nosso amigo Ednelson, um abraço para o Renatinho também da Construtora Taraubá, todo o pessoal que sabe da importância de a gente saber empregar bem o dinheiro público em prol da população. Então foram para a rua e vai ter essa mobilização toda. E a mobilização não para, isso vocês viram que nós registramos com os empresários. A Bruna Cardoso, que continua no centro de Foz do Iguaçu, a panfletagem continua por aí, Bruna?
Continua assim, Luciano, e assim como está acontecendo essa panfletagem, essa mobilização agora vai acontecer durante todo o final de semana. Hoje, às 6 horas da tarde, no terminal de transporte urbano, também vai acontecer panfletagem. Amanhã, às 9 horas da manhã, no início da Avenida Brasil, também vai ter. E domingo, né, como o Vinícius falou no VT, vai ter também na feirinha da JK. Eles querem juntar o máximo de pessoas para impedir, né, esse aumento no número de vereadores aqui em Foz do Iguaçu. O Silvio Borges é um dos organizadores e ele vai explicar exatamente o que vai acontecer na terça-feira. Como é que vai ser? Boa tarde. Isso, nós estamos convocando toda a população de Foz do Iguaçu que é contra o aumento do número de vereadores, e nós sabemos que é a grande maioria, para, na terça-feira, dia 1º de dezembro, comparecer em peso às 16 horas na Câmara de Vereadores. Porque nós entendemos que é só com a pressão sobre esses vereadores, principalmente os que já votaram a favor do projeto na primeira votação, que são 11 vereadores que votaram a favor desse projeto na primeira votação, apenas 3 votaram contra. Então a população tem que pressionar esses vereadores a mudar o seu voto, porque se o vereador ele é eleito para representar o povo, e o povo está dizendo em sua maioria que é contra o aumento de número de vereadores, nós queremos que esses vereadores honrem os votos que tiveram na eleição e votem contra o aumento que é a vontade da população. Mas para isso nós queremos a população em peso no dia 1º de dezembro às 16 horas na Câmara de Vereadores. Então a ideia é convencer os vereadores que votaram a favor. Isso, porque já teve uma votação, 11 vereadores se posicionaram a favor, né? O presidente da Câmara, o Fernando Duso, ele não vota, mas ele se manifestou a favor. Inclusive, ele tinha dito que no mandato dele o projeto não voltaria a tramitar e voltou. Portanto, nós queremos convencer esses 11 vereadores que estão a favor de que a população de Foz do Iguaçu não quer o aumento do número de vereadores, por isso eles devem votar com a população, porque eles representam a vontade da população e não a sua vontade própria. Isso que esses vereadores têm que saber, que eles representam a vontade da maioria e não apenas a sua vontade. E nós queremos também que reduza o orçamento da Câmara de Vereadores, que é a que mais gasta no Paraná, que reduza o número de assessores, que reduza salários de assessores e que reduza salários de vereadores também, porque a nossa cidade tem muitas outras necessidades nas áreas sociais, de saúde, de educação, de lazer e de cultura, que precisa de investimento e não precisa uma Câmara de Vereadores gastar tanto como a nossa gasta. Tá certo, obrigada, tá? Obrigado vocês pelo espaço. Imagina. E olha só, o ponto de encontro, então, é terça-feira na Câmara dos Vereadores, às 4 horas da tarde. Toda a comunidade que é contra esse aumento pode comparecer, Luciano. Tá ok, Bruno, até queria que você segurasse seu entrevistado ali, para você repassar uma pergunta que eu faço para ele, porque nas redes sociais tem a informação de que algumas pessoas ligadas a partidos estariam convidando pessoas favoráveis ao aumento para que elas cheguem mais cedo na Casa de Leis no dia da votação para lotar o plenário de pessoas a favor do aumento, para que não dê espaço para os manifestantes pedir que seja arquivado. Eles estão sabendo disso? O que eles vão fazer para caber todo mundo lá? Tá certo. Parece que nas redes sociais está tendo uma mobilização também para convocar pessoas a encher a Casa de Leis lá, para pessoas que são a favor do aumento. Vocês estão sabendo disso? Sim, nós ficamos sabendo, acompanhamos as redes sociais. Me parece que tem alguns vereadores que estão fazendo essa mobilização. Eu digo o seguinte, né? Quem é a favor do aumento do número de vereadores também tem todo o direito, nós vivemos numa sociedade democrática, de ir se manifestar. É claro que o que nós estamos vendo na população, o recebimento que nós estamos tendo quando a gente coleta assinaturas e distribui panfleto, nos mostra que a maioria da população é contra o aumento. Mas quem é a favor deve ir. Agora, o que eu penso que não seja legítimo é esses vereadores usarem de meios como, por exemplo, pagamento de transporte para levar pessoas, né, para se manifestar a favor deles. É isso que eu não acho legítimo. Agora, aqueles que forem a favor, com certeza também têm todo o direito de estar na Câmara no dia 1º. Verdade. Obrigada, tá? Volto com você, Luciano. Tá ok, obrigado, Bruna Cardoso. A gente continua acompanhando. Aliás, no final de semana, a Rede Massa vai dar cobertura também para essas manifestações populares, porque se é popular, vem do povo. Se é do povo, é da massa. Então a gente vai estar junto com o povo também acompanhando essas mobilizações aqui em Foz do Iguaçu para impedir o aumento do número de vereadores em nossa cidade. Mais uma vez, só enaltecer esses empresários que foram para a rua,
que fizeram cartazes, que estão se mobilizando também, junto com seus funcionários. Ontem nós falamos da ACIF, da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, da OAB, que também se manifestou, do Observatório Social. Inclusive, eu até abri espaço aqui no programa, falando, se tiver algum vereador que se arrependeu, que viu todo esse alvoroço que virou, tem vereador quase apanhando na rua aí por causa que votou a favor do aumento do número de vereadores. Eu abri espaço aqui no programa, se você, vereador, está assistindo o Tribuna da Massa e decidiu, acho que dia 1º eu vou votar contra, eu vou desistir do meu voto, eu votei a favor na primeira e eu vou desistir. Eu vou abrir espaço aqui, ó, para o senhor vir aqui nesse espaço aqui e falar, gente, quero falar para os meus eleitores que eu pensei, atendendo a chamada do povo, eu vou votar contra o aumento. Pare de me bater, tipo assim, sabe? Vai sair aplaudido daqui, o povo fala, aquele vereador mudou de ideia, então a opinião pública fez a diferença ali, entendeu? Mas, ó, de ontem para hoje, não apareceu um vereador sequer desses 11 que teriam votado a favor, que votaram a favor, que quiseram espaço para mudar o voto ou falar para a população, através do Tribuna da Massa, que vão votar contra o aumento. Até agora não apareceu ninguém. Se tiver algum, pode ligar aqui na TV, o espaço vai estar aberto para falar. Mas o espaço é para aqueles que vão mudar o voto, que vão vir aqui na TV e falar assim, ó, dia 1º eu voto contra o aumento. Votei a favor no primeiro, na segunda eu voto contra. Vem cá, vou trazer agora aqui mais uma reportagem. E a gente está percebendo que nos últimos dias a opinião pública tem se manifestado em peso e também nessa integração de tentar mostrar sua força, né? E ela tem se manifestado em peso mesmo, todo mundo se unindo, se integrando. Muitas vezes passa despercebido pela população essa sensação de opinião pública. O que o povo pensa, o que você pensa? Aí eu pergunto para você, o que é? O que é opinião pública? Você sabe o que é opinião pública, na sua opinião? O que é? Pois é, a opinião do povo? Quer saber? Então vamos estudar, vamos aprender agora com o nosso professor, o Vinícius Machado, que produziu uma reportagem sobre isso e foi às ruas. Conta para nós o que é opinião pública, vai! Opinião pública. De acordo com o dicionário, significa a expressão da participação popular generalizada sobre a criação, execução, controle e também crítica das diretrizes de uma sociedade. Em outras palavras, significa o posicionamento da maioria da população em relação a leis, projetos, atitudes, tudo que afeta o dia a dia da nossa comunidade. Será que a nossa população sabe o que isso significa? Eu dar uma sugestão sobre a minha cidade, sobre o meu estado, meu país. Na realidade é ter uma opinião sobre o legislativo, Câmara, prefeito. Tudo que acontece na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade é a opinião pública. Mas enquanto alguns têm essa ideia bem definida na cabeça, tem gente que desconhece. Você sabe o que significa opinião pública? Não. Não sei não. Só que não tem problema. Felizmente, quem aprende na hora o significado de opinião pública entende a sua importância. Tem que ver a ideia de cada um, né? É bom. Esse sentimento de opinião pública despertou e está mais vivo do que nunca em Foz do Iguaçu, principalmente depois que os vereadores da cidade votaram a favor de um projeto de lei para aumentar o número de cadeiras no Legislativo, de 15 para 19. A sociedade se manifestou nas escolas, no comércio e também nas redes sociais. Os rostos dos vereadores que aprovaram a proposta estão estampados nas páginas. E a indignação do povo, também numa hora como essa, é o que a sociedade precisa para ser ouvida. E quem tem voz acha que os nossos legisladores estão tapando os ouvidos. O senhor acredita que eles foram atrás da opinião pública na hora de fazer esse projeto? Acredito que não. Por certo, não. Tem certeza absoluta, né? Absoluta. A população está ligada na opinião pública. E quanto aos vereadores? A Câmara está fechada em pleno horário comercial, horário de expediente das 8 às 14 horas. Pelo visto, nós vamos ter que voltar outro dia ou até mesmo outro horário. Quando a gente fala em opinião pública, a gente fala de público, opinião do público, não é? E com relação aos vereadores que se assustaram, eu acredito que muitos não imaginaram que a opinião pública fosse se manifestar tanto contra um projeto que está sendo prestes a ser aprovado na Casa de Leis. Eles se assustaram até com isso daí.
Mas os senhores vereadores, o que a gente entende desses grupos que estão pedindo para que, como empresários e na internet, com panfletos, o que eles estão pedindo o quê? É que vocês parecem que não ouviram a opinião pública antes de fazer isso. Então, cadê as audiências públicas para debater o assunto? De repente, se tivesse feito nos bairros, olha, hoje vai ter audiência pública discutindo o aumento do número de vereadores do Porto Meira. Hoje vai ter lá na Vila C, hoje vai ter em Três Lagoas. Assim, para o povo ir lá discutir, um ano debatendo, quem sabe em 2016, 2017, vocês podiam até aprovar isso daí. Mas o que é? O que dá para entender com isso? Como a gente vê só pessoas falando que não quer aumento do número de vereadores, dá a impressão que os vereadores fizeram um projeto sem ouvir a opinião pública. E é do povo que vem o voto que elege eles. Então, se tivesse ouvido a opinião pública antes, não ia dar tanto transtorno, eu acho que nem esse projeto teria sido aprovado. Para dizer que eu não encontrei ninguém, veio um aqui na TV esses dias que é a favor do aumento do número de vereadores. O China da Motinha veio aqui e falou que ele é a favor. Veio aqui na TV, tá? Que ele é a favor, porque daí que ele acha que daí ele vai ter chance, porque ele sempre sai candidato e nunca se elege, tá? Ainda falamos para ele, não desanima não, um dia chega lá, China, vai forte aí, um abraço para você, boa sorte aí, tá bom? Respeitamos a opinião dele também, tá?